Fala pessoal, ligado no Futebol na Veia, quem fala com vocês é Felipe Gomes, está começando mais um girão da rodada aqui no nosso canal do YouTube. Então antes de começar o vídeo, já se inscreva no nosso canal, ative o sininho e siga a gente nas nossas redes sociais, principalmente no nosso Instagram, futebolnaveia.br, onde você acompanha vários boletins de times nacionais e internacionais. Então bora pro vídeo que hoje o girão tá recheado de jogos que você vai ficar por dentro de tudo que aconteceu. Então bora lá! Vamos começar com o Flávio Rodrigues, que vai contar um pouquinho pra gente da partida entre Goiás e Grêmio. Então, Flávio Rodrigues, é com você. A galera que segue aqui o Futebol na Veia, bem-vindos a mais um pós-jogo aqui. Meu nome é Flávio Rodrigues. Comentar um pouquinho para vocês sobre a partida, o empate de 0-0 entre Goiás e Grêmio, um jogo que foi realizado esse último sábado, dia 12 de dezembro. A partida, o resultado não foi de empate, não foi o ideal para as duas equipes, mas também não foi um resultado a ser lamentado tanto pelos torcedores gaúchos quanto pelos torcedores goianos. O Goiás esperava conseguir sua segunda vitória consecutiva na competição, seria um fato inédito. O time não vem conseguindo uma sequência de vitórias no campeonato, no Brasileirão, e o Grêmio manter a sua longa sequência de invencibilidade. O Grêmio acabou mantendo, o time consegue sem perder, já faz muito tempo a última derrota, já os torcedores gaúchos já estão até tendo que buscar na memória quando foi, pela conta do ótimo desempenho do time treinado por Renato Gaúcho. E o Goiás, ele acaba saindo da lanterna da competição nessa rodada, graças à derrota do Botafogo para o Internacional. O empate tirou o Goiás, que chegou até os 19 pontos, e com isso pulou uma posição na tabela. Desculpa, na verdade o Goiás chegou aos 20 pontos, mesma pontuação do Botafogo, mas pelo número de vitórias ele acabou chegando na 19ª posição. Já o Grêmio, ele termina o sábado na 6ª posição com 41 pontos. Obviamente tem toda a rodada ainda para ser disputada, principalmente com a questão do Fluminense e do Santos, que podem ultrapassar a equipe nesse domingo. Como eu estou gravando aqui esse vídeo no sábado, pode ser que a posição na tabela do Grêmio possa ser um pouquinho diferente quando vocês estiverem vendo esse vídeo. Sobre a partida, a gente teve um jogo bem equilibrado, não tivemos muitas faltas, não chegaram a 22 faltas contando as duas etapas. O Goiás mostrou muita transpiração, mostrou de novo ainda problemas na finalização, algo que eu já venho comentando sempre que quem acompanha meus vídeos sobre o Goiás, meus vídeos semanais sabe disso, acabo comentando que a finalização continua sendo um ponto fraco. A dupla de técnicos, né, o Augusto e o Glauber, optaram por um ataque experiente, né, com o Rafael Moura e com o popular He-Man e o Fernandão. E no caso do Grêmio, acho que a grande ausência acabou sendo o Jean-Pierre, que eu também não sei se estaria presente por conta do jogo contra o Santos na próxima semana, mas no primeiro tempo acabou sendo equilibrado, e o grande nome da partida a gente pode falar que foi o Tadeu, tanto no primeiro tempo quanto no segundo. A primeira etapa foi muito tranquila, não teve tantas emoções, teve alguns chutes perigosos, mas acabou sendo bem equilibrado. No segundo tempo o Renato Gaúcho aproveitou a sua condição do elenco e conseguiu melhorar o Grêmio. Houve assim, um domínio do Grêmio, principalmente no segundo tempo, isso foi bem claro, principalmente depois da entrada do Ferrinha. O Renato Gaúcho acabou colocando ele no segundo tempo, e o jogador mostra que está numa grande fase. Ele conseguiu boas jogadas, logo de cara ele quase marcou um gol na sua primeira finalização, já começando com muitos dribles, fazendo um auê ali pelo lado direito da defesa do ataque gremista, dando muito trabalho para a defesa do Goiás. Por outro lado, o time goiano Esmeraldina acabou tendo problemas, principalmente na parte física. Os treinadores optaram por não fazer, eles demoraram muito para fazer substituições, pensando até por conta da juventude do elenco. No banco de reservas praticamente só tinham jogadores que nunca tinham entrado numa batida do Brasileirão. Eles trouxeram muitos jogadores da base, né, que eles estão acostumados a trabalhar. Eles estavam no sub-20 até algumas semanas atrás, e acabaram meio que mantendo o time, tentando segurar ao máximo, evitar substituições, buscando que o time titular conseguisse de repente um bom resultado em casa, uma vitória contra um Grêmio que não estava com sua força máxima. Mas o empate acabou se mantendo, e as pretensões dos dois times, assim, hoje o Grêmio
ainda continua um pouquinho afastado, né, por conta do resultado, depende ainda também do resultado do clássico entre São Paulo e Corinthians e São Paulo, na verdade, vai ser na Neoquímica Arena. Mas o São Paulo tem 50 pontos, o Grêmio está com 41, então está a 9 pontos do líder do campeonato, encostado no Palmeiras, que conseguiu boa vitória, Palmeiras e Internacional, que estão com 41 pontos, quarto e quinto colocado respectivamente. Então, para o Grêmio ele está muito próximo do G4, né? A questão maior é a luta, a busca do líder São Paulo, que vem também numa grande fase. Para o Grêmio, a sequência ele agora ali na quarta-feira pega o Santos pela partida de volta da Copa Libertadores, depois do empate 1-1 no jogo de ida, lá no Sul, e precisa da vitória fora de casa, né, já que um empate por conta do gol fora de casa, o Santos tem a vantagem no empate sem gols para continuar na competição. E já no final de semana, o retorno vai ser pelo Brasileirão, onde o time enfrenta o Sport. Apenas confirmar aqui para vocês rapidinho, galera. O jogo fora de casa, o jogo lá em Recife, no próximo sábado, dia 19 de dezembro. Já o Goiás novamente vai ter um bom tempo para poder recuperar seus jogadores, vai ter um tempo de treinos, para poder, tanto fisicamente como de repente, trazer outras novidades táticas, já que ele só volta a campo daqui a uma semana, na verdade, uma semana e mais um dia, no dia 21 de dezembro, o Goiás visita o Corinthians em busca da recuperação. Se algumas rodadas a gente pegava e não achava que seria possível até o Goiás se livrar do rebaixamento, hoje já o verde de esperança da camisa esmeraldina já se faz presente. Com os resultados da rodada, também mesma coisa, a gente ainda tem Vasco e Coritiba jogando, o próprio Sport ainda tem toda uma rodada para ser disputada nesse domingo, dia 13. O Goiás hoje ele está a 5 pontos do Sport Recife, que é o primeiro time fora do Z4. Ainda não é tranquilo, mas para um time que estava há muitas rodadas na lanterna, já é possível estar sonhando com a permanência na Série A. Pelo menos é isso que a torcida espera. Claro, as vitórias vão precisar vir e também tropeços dos rivais. É isso, galera. Espero que tenham curtido esse vídeo. Não se esqueçam de inscrever nas nossas redes sociais, aqui em Twitter, no Instagram, Facebook, YouTube, para poder estar acompanhando sempre as novidades do futebol brasileiro e mundial. Forte abraço. Muito obrigado, Flávio. E agora vamos com o Bruno Gabriel para a partida entre Internacional e Botafogo. O Bruno vai contar para a gente um resuminho e toda a análise da partida detalhada para você ficar por dentro de tudo que aconteceu. Então, Bruno, conta para a gente como é que foi a partida. Trazendo mais um jogo para esse girão da rodada, eu sou Bruno Gabriel e irei falar da partida entre Internacional e Botafogo. Em primeiro lugar, a partida foi válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2020. A partida ocorreu no estádio do Beira-Rio, no Rio Grande do Sul, ou seja, Mando Colorado. As duas equipes necessitavam da vitória. O Internacional, por conta de não ter uma boa sequência no Campeonato Brasileiro desde a chegada de Abel e também da eliminação no meio da semana na Copa Libertadores. Já o Botafogo se encontrava na zona de rebaixamento e uma sequência de 7 jogos sem vencer no próprio Brasileirão. Na primeira etapa, o Botafogo ainda deu esperança aos torcedores carioca, abrindo o placar com Pedro Raul. Contudo, a fase do Botafogo não é das melhores, tanto que 9 minutos depois, Patrick empatou para o Saci. A partida foi meio truncada, tendo pouco trabalho dos goleiros, e assim se encerrou o primeiro tempo e também o começo da segunda etapa. Contudo, após um erro infantil do zagueiro Kevin, após cobrar uma falta, entregou a bola nos pés de Yuri Alberto, onde só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes. O árbitro até foi conferir no VAR para ver se validava o gol ou não e acabou validando, fechando o placar em 2-1 para o Internacional. Com isso, o Inter agora entra novamente no G6 e fica com 41 pontos. Seu próximo adversário será o Palmeiras, também no Beira-Rio. Já o Botafogo, com a derrota e empate do Goiás, agora está na lanterna do campeonato. E
fará o seu próximo jogo também no Sul. Dessa vez em Curitiba, onde enfrenta o próprio Coritiba no estádio do Couto Pereira. Essa foi a análise do jogo entre Internacional e Botafogo. Bruno Gabriel para mais um girão da rodada. Muito obrigado, Bruno. E agora vamos com o Gabriel Yudi para análise e o resuminho da partida de como foi Vasco e Fluminense, a partida que aconteceu nesse último domingo. Então, Gabriel Yudi, é com você. Conta um pouquinho pra gente de como se desenrolou Vasco e Fluminense. E aí, galera, tudo bem? Eu sou o Gabriel Yudi e eu vou falar um pouco sobre o jogo do Vasco e do Fluminense que aconteceu neste domingo, dia 13, às 8h30. Falando um pouco sobre o jogo, o Fluminense começou melhor a partida, porém pouco produziu após marcar o primeiro gol aos 10 minutos com o Wellington Silva. E o time começou a jogar bem, porém aos 30 minutos do primeiro tempo começou a despencar um pouquinho. A equipe acabou de perder o seu técnico, Odair Hellmann, que foi para o futebol dos Emirados Árabes. E com isso o Vasco começou a ter algumas chances, porém perdia a grande maioria. E no segundo tempo já começou melhor, teve grandes ataques com o Thales Magno. Porém, após um bom segundo tempo, tentando marcar o gol, não fugindo da partida como o Vasco havia fazendo, Cano marcou aos 47 minutos após uma falta cobrada e ele driblou o goleiro numa cagada, mais ou menos, numa sorte, podemos dizer, e fez o gol de empate do Vasco, que empatou com o Fluminense na sua casa. E é isso, espero que tenham gostado, continuem com o Felipe, falou e até mais. Muito obrigado, Gabriel. E agora, vamos com o Leonardo, que ele vai contar um pouquinho pra gente como foi Sport Curitiba. E vamos lá com o Léo, que ele vai contar tudo detalhadamente pra gente. Léo, é com você. Fala você ligado aqui no Futebol na Veia. O Sport recebeu o Coritiba na Ilha do Retiro na noite deste domingo e venceu por 1-0, placar magro, gol do Thiago Neves ainda no primeiro tempo. Na primeira etapa, o jogo demorou a engrenar, poucas oportunidades ali nos primeiros 20 minutos, mas depois o Sport conseguiu achar algumas boas chances e abriu o placar com o Thiago Neves, depois de uma boa jogada do Patrick, que chegou na linha de fundo, cruzou e o Thiago bateu de primeira sem chances de defesa para o Wilson, né? E o restante da primeira etapa ainda teve algumas chances perigosas do próprio Sport e algumas tentativas de contra-ataque do Coritiba. Mas apenas no segundo tempo, sim, que o jogo ficou bastante movimentado, até porque o Coritiba teve que sair em busca do resultado, né, já que não vence há algumas partidas, está na zona de rebaixamento, mas nada feito, não conseguiu passar pelo goleiro Luan Poli, e o Sport continuou tendo as melhores chances. O Thiago Neves quase fez um gol olímpico, aí era uma boa cobrança de escanteio que o Sabino tirou em cima da linha, quase um golaço, mais um do Thiago Neves. No finalzinho também o Sport teve uma chance ali contra-ataque 3 contra 3, o jogador acabou colocando por cima do Wilson e acertou o travessão, mas essa foi a vitória magra do Sport, 1-0, vitória importantíssima. A equipe não vencia aí 4 derrotas seguidas, conseguiu essa vitória e pulou para a 15ª colocação, deu uma respirada o time do Jair Ventura. E por outro lado, o time aí do Rodrigo Santana, ou melhor, o ex-time do Rodrigo Santana, né, o técnico não resistiu à sequência negativa do Coritiba, 6 jogos sem vencer, e foi demitido logo após essa derrota lá na Ilha do Retiro. Como eu disse, o Sport deu um salto aí, algumas posições na tabela só, mas deu uma respirada para a zona de rebaixamento. O Coritiba, por outro lado, ainda é o 18º, a 7 pontos do Bahia, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, complicando aí as coisas para o Coxa. A equipe recebe na próxima rodada, no próximo final de semana, o Botafogo em casa, enquanto o Sport volta a jogar na Ilha do Retiro, recebendo a equipe do Grêmio. Valeu, Léo, muito obrigado. E agora vamos com o Leandro, que vai contar pra gente como aconteceu o duelo de Atléticos. Atlético Paranaense de um lado e Atlético Mineiro do outro. Leandro, conta pra gente como é que foi. E aí, galerinha do Futebol na Veia, tudo bem com vocês? Sou o Lelê e detalharei mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, mais especificamente a rodada entre os Atléticos, que aconteceu hoje, sabadão, às 17 horas.
E é um duelo de equipes que vivem momentos diferentes, enquanto o Atlético Paranaense luta para fugir da zona do rebaixamento, o Atlético Mineiro luta para ser campeão, comandado pelo bom técnico Jorge Sampaoli. Mas no início da partida não foi isso que aparentava. Parecia que era o Atlético Paranaense brigando para o título e o Atlético Mineiro fugindo da zona de rebaixamento. Tudo porque o Atlético Paranaense começou muito bem a partida. Já com 5 minutos de jogo, bola na trave do Nicão e muita pressão, principalmente com o meio campo, o Léo Cittadini jogando muito bem, a questão do Renato Kaiser fazendo uma função interessante, tanto dentro da área quanto fora. Então o Atlético Mineiro nos primeiros minutos foi envolvido, mas com o decorrer da partida a equipe mineira começou a equilibrar. Lembrando que os times do Sampaoli, tanto em casa quanto fora, jogam para ganhar, atacam, não tem medo de se expor. E dentro desse contexto, o Atlético Mineiro foi para cima dos paranaenses, até que aos 30 minutos conseguiu um pênalti, porém não foi convertido pelo atacante Keno, que desperdiçou na metade do primeiro tempo. Mas isso não desanimou até mesmo o próprio Keno, que no último minuto do primeiro tempo fez a jogada do gol do chileno Eduardo Vargas, abrindo o placar para a equipe mineira. Já no segundo tempo, o jogo caiu um pouco de rendimento. A intensidade não foi a mesma do primeiro, o Atlético Paranaense tentava criar, mas não conseguia, não tinha chances reais. Até tinha mais posse de bola, porém não convertia isso em chances reais de gol. E aí a partida foi se encaminhando mesmo para o resultado que foi o final. A vitória do Atlético Mineiro, que dá uma encostada no São Paulo, vai ter que torcer muito para o Corinthians amanhã segurar o tricolor paulista para que o tricolor paulista não se distancie na tabela. Mas foi isso. Boa vitória do Galo Mineiro, que ainda está vivo pela briga do título. É isso, galerinha. Sou o Lelê, direto para o Futebol na Veia. E novamente eu vou chamar o Leandro aqui, só que agora para contar um pouquinho pra gente de como foi a partida entre Bragantino e Fortaleza. Então, Leandro, pode explicar pra gente como foi o jogo e conta um resuminho pra gente de como se desenrolou a partida. E aí, galerinha do Futebol na Veia, tudo bem com vocês? Sou o Lelê e hoje detalharei mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, mais especificamente a partida entre Bragantino e Fortaleza, realizada hoje às 17 horas no estádio do Red Bull. E começando a falar da partida, o Bragantino, como de costume, treinado pelo bom técnico, principalmente pelas questões ofensivas, o Barbieri, começou a ir para cima do adversário, até que aos 13 minutos, de uma maneira até rápida, conseguiu abrir o placar. E isso, por incrível que pareça, acabou atrapalhando um pouco a equipe, que já com a vantagem no resultado logo cedo, acabou diminuindo um pouco o ímpeto e fazendo que o Fortaleza, que foi uma equipe que desde o primeiro minuto chegou em São Paulo para levar o empate, não chegou para conseguir a vitória, fez com que a equipe do Fortaleza entrasse no jogo de uma maneira um pouco mais para o ataque. E assim o Fortaleza teve até boas oportunidades no primeiro tempo, até que aos 45 minutos o volante Juninho de pênalti acabou igualando o placar. Inclusive, boa partida do volante Juninho, que de algumas temporadas já vai demonstrando bom futebol e já mostrando que consegue uma equipe até de um nível melhor. Assim, o segundo tempo iniciou com empate e com Fortaleza abdicando dos contra-ataques. Até que no início, aos 10 minutos, quase que o David, um bom atacante revelado pelo Vitória recentemente, que teve passagem pelo Cruzeiro, quase conseguiu fazer o gol em um contra-ataque muito rápido. E aí, a partir desse contra-ataque, o Barbieri tirou o Ítalo, que estava sem referência, não conseguia nem fazer o pivô e nem conseguia ser o suposto falso 9, que foi tão bem no primeiro tempo. E com o Ítalo um pouco apagado, o Barbieri, necessitando desse pivô, acabou tirando ele, colocando o Alejandro, que vem de contusão e é o vice-artilheiro da equipe, só atrás do atacante Claudinho. E aí, com a entrada do Alejandro, as coisas mudaram. O Bragantino começou a ter um pouco mais de posse de bola. A questão do pivô fez com que o Claudinho, o Lucas Evangelista e o próprio Arthur, jogador de lado de campo, entrasse na partida. E aí, esses jogadores entrando na partida, o Bragantino tomou conta do ímpeto ofensivo do jogo e aí
foi ataque contra a defesa, com o goleiro Felipe Alves fazendo boas defesas. Aliás, quem escalou ele no Cartola, por mais que tenha tomado 2 gols, deve ter tido uma boa pontuação, porque ele foi determinante para que o Fortaleza tivesse vida longa no segundo tempo, mas a pressão foi grande e uma boa jogada, linda jogada, aliás, do atacante Arthur, o Tony Anderson, fez o gol da vitória para a equipe do Bragantino. Um gol muito importante para o objetivo da equipe do interior de São Paulo, que quer fugir da zona de rebaixamento, e com essa vitória fica a 5 pontos do time carioca Vasco, e sendo assim garante pelo menos mais 2 rodadas fora da zona de rebaixamento. E essa vitória também é importante pela questão da equipe que tem como objetivo vaga na Sul-Americana, e com essa vitória a equipe está na zona da Sul-Americana. Então, resultado importantíssimo do técnico Barbieri. Mas é isso, galerinha, espero que tenham gostado desse girão da partida entre Bragantino e Fortaleza. Sou o Lelê, direto para o Futebol na Veia. Valeu, muito obrigado a todos que contribuíram passando sua análise e o resumo para todos os telespectadores aqui do nosso canal. Então, repetindo o que eu falei lá no começo, já se inscreva, ative o sininho, siga a gente nas nossas redes sociais que estão todas na descrição, e não deixe de assistir a gente no nosso Instagram, onde tem todos os boletins do time do seu coração e qualquer time que você quiser alguma informação. Eu sou Felipe Gomes e esse foi mais um Girão da Rodada. O Girão dessa semana se encerra por aqui. Muito obrigado, deixe seu like e até a próxima, pessoal!